É, acho que deu ruim, não vai dar pra consertar. Jura? E uma das perguntas que a gente mais recebe lá no Insta sobre o Kong. Hoje nós madrugamos aqui no Roberto. É, ele pediu pra chegar às 7 horas da manhã, que ele vai fazer toda a instalação e esperar as peças chegarem às 10 horas da manhã. São 7 horas, ainda tá de noite aqui. E, bom, chegamos no horário combinado, deixei lá falar com o Roberto. Vou pedir pra abrir a porta aqui pra gente poder entrar. Bom, nós chegamos aqui, colocamos o Kong aqui dentro da garagem e até agora não apareceu ninguém para resolver o problema. Já tá aqui uns 20 minutos. Daí o Duda tava ali fora com uma cara de quem comeu e não gostou. Então a gente está aqui na mecânica para tentar resolver o problema do Webasto uma vez por todas, né? Então só para explicar para vocês o que está acontecendo, esse daqui é o equipamento do Webasto que aquece não só a cabine, mas também aquece a água. Nós temos a bomba aqui e o sensor de temperatura. O problema é na bomba e no sensor de temperatura. Mas como a gente tem um sistema muito grande dentro do Kong, parece que essa bomba aqui do Webasto não está dando conta. Então nós vamos instalar logo aqui embaixo uma bomba auxiliar para poder fluir todo o sistema de água, que chama coolant aqui, que é o líquido de arrefecimento, para poder resfriar essa bomba e não ter mais esse tipo de problema de sobretemperatura e parar de funcionar. Eu acredito que vai funcionar. Nós estamos com as peças chegando mais ou menos em 2 a 3 horas e eu acho que a gente consegue solucionar esse problema ainda hoje. E para que essa bomba auxiliar funcione, precisa ser passado um fio que está aqui, que é esse fio azul, ali para dentro da cabine, para onde estão as baterias de lítio. Então a gente teve que fazer um furinho aqui a mais e passa por aqui, ó, lá por dentro, e daí é acionada essa bateria. No final é por isso que é importante algumas viagens, testes como essa, para você descobrir tudo que pode dar problema no seu carro. Porque você imagina, você sai com, tudo bem, esse caminhão pode ir para qualquer lugar, para ambientes extremos e assim por diante, mas dá um problema desse de aquecimento no Polo Norte, não vai ser muito legal, né? Passar frio aqui dentro dessa cabine. Então esse tipo de viagem é bastante importante. Um outro problema que nós notamos também é que parou de funcionar os usos de freio. Então tem um botãozinho ali que é acionado ali no freio, que ele tá dando uma verificada e também vai consertar agora. Funcionando. Aqui é só nos check das coisas agora. Dizem que barco dá trabalho, né? Porque vocês nunca tiveram um caminhão de expedição. Te falar aí, o Kong tá dando um trabalhinho pra nós que nós não esperávamos por essa, não é? Mas é normal. Parece que tudo que é novo, que é meio que feito à mão, vai dar problema, porque assim, você tem que testar, você tem que andar, você tem que rodar pra caramba pra ver se vai aparecer alguma coisa de errado ou não. Talvez essa seja a graça do negócio. A parte legal é essa, ficar consertando o negócio em lugares que você não faz a mínima ideia como que é, com outras línguas e assim por diante. Isso é coisa de homens, porque nós mulheres nós gostamos de viajar sem estresse. Aê! E aí os homens adoram. Por isso que eu tô aqui, pra você viajar sem estresse. Mas eu não tô reclamando não, a gente já sabia disso desde o início da história. Com certeza ia ter probleminhas com o Kong. E essa que é a parte legal, essas são as histórias que a gente tem pra contar. Imagina só se nós pegássemos o Kong e saíssemos lá do ponto A até o ponto B sem nenhuma historinha pra contar. A gente já tem algumas pra contar agora. Os
caras estão quase lá. E o que a gente acha que ia ser fácil, às vezes não é tão fácil assim. As peças não chegaram na hora que era para chegar. Então agora a gente está aí num dilema. Eles estão com o trabalho na metade, a gente não pode sair com o caminhão. E estão tentando achar onde estão essas peças, se já chegaram aqui nessa cidade onde a gente está agora. Se dá para ir de carro até o correio para ver se a gente pega lá ou não. Vamos ver. Acho que deu ruim, não vai dar para consertar. Jura? Sério, as peças não chegaram. Oh, não. São 2 da tarde, eles conseguiram achar onde estava a bomba e o sensor, foram lá pegar. Chegou agora aqui e eles estão terminando aqui dentro e vão instalar a bomba. Essa daqui é a bomba que deu problema, que é a bomba do Webasto. Vai ali, ó, do lado dessa daqui, essa e essa. E ali tá o sensor. Chegou uma das bombas, a outra não ainda, mas eles estão terminando o serviço e ele acredita que a outra bomba vai chegar em breve. Você consegue ir embora hoje? Acho que sim. Tá com fome? Que dá tempo da gente comer? Agora? Agora não, ele tá terminando ali dentro, tá tudo... Sim, eu até tirei a mesa. Daqui 1 hora, 2, 3 ou 4 a gente sai daqui. Tchau. A bomba tá quebrada aqui, ó. Não creio. E ela não tá girando, ó, tá vendo? Tá girando bem com dificuldade. Era Então, esse o problema? É, esse era um dos problemas, já achou? Então vai colocar essa nova bomba lá e tá instalando uma segunda bomba ainda, porque essa bomba tá trabalhando assim, hora extra, vamos colocar assim, porque tem muito líquido andando pelo caminhão inteiro. Então a gente resolveu colocar essa outra bomba, a segunda bomba, para ajudar essa daqui pequenininha. Senão ela ia funcionar, não ia ter problema. Só que o que ia acontecer é que daqui 3, 4, 5 meses, talvez ela também pudesse ter um tipo de problema. Então acho que agora vai solucionar para sempre isso. Tá na hora de acordar. A gente tem que estar lá agora, daqui a pouquinho, que eu acho que a bomba vai chegar e a gente já instala, tá? Nós estamos mais um dia aqui. Essa é a bomba que não chegou ontem, sabe que deu problema? Eu achei que as duas viriam ao mesmo tempo, mas essa daqui não veio. Essa aqui é uma bomba um pouco mais forte, então elas vão funcionar em paralelo, essa daqui e essa daqui. Essa daqui funciona perfeitamente, vai circular tudo que eu preciso aqui, só que ela vai queimar mais rápido, porque ela tá fazendo força pra caramba pra movimentar todo o líquido dentro da cabine. Então com essa bomba funcionando em paralelo, a gente tem 4 vezes mais força. E assim se encerra, eu acredito, a saga do Webasto. Eu acho que depois foram, sei lá, eu tô tentando arrumar esse negócio faz 3 semanas já. Eu não consigo de jeito nenhum, eu não conseguia e não ia conseguir de forma alguma, porque a bomba estava quebrada e também o sensor estava destruído. Então não ia por milagre voltar a funcionar, não é verdade? Então eles trocaram a bomba e, mais importante ainda, eles verificaram que aquela bomba que eu tenho aqui talvez seja um pouco pequena para tudo que eu tô circulando aí de água dentro da cabine, né? Porque tem o aquecedor do chão, tem o aquecedor da cama, tem o aquecedor da sala, tem o aquecedor do banheiro. Então é bastante líquido que roda pela cabine inteira, são mais ou menos 15 litros. Então a recomendação desse engenheiro que tinha aqui na mecânica era que colocasse uma bomba adicional, e foi exatamente o que nós fizemos. E durante esses 2 dias que nós ficamos aqui foi a saga de eles conseguiram uma bomba 24 horas chegar aqui e a segunda bomba extraviou e eles foram até a DHL para buscar essa bomba na cidade aqui do lado, mas conseguiram pegar e hoje nós solucionamos esse problema. Então tá pronto, tudo funcionando, e agora eu só tô esperando a Paty voltar do shopping, porque como ia demorar um pouquinho, ela resolveu ir até ali comprar umas coisas de mulher, você sabe.
E foi andando, 15 minutinhos para ir, 15 minutinhos para voltar, ela já tá chegando, 5 minutos, então partimos. E como sempre, já tudo atualizado aqui no GPS e no meu Google, para que a gente possa então partir. Praticamente já posso trabalhar aqui na oficina. Não tem ninguém, todo mundo foi pro almoço, eu abri a porta lá do negócio. Bora? Bora. Agora é sair nesse espaço minúsculo que deixaram para mim. Ufa! Nossa, como eu me sinto muito bem aqui. Arrumou tudo. Tem alguma coisa aí do lado? Não. Só um carro, né? Carro atrás. Buenos dias, Espanhazinha! Chegamos na Espanha tem uns 2 dias e não tinha falado buenos dias. Novo país, novo bom dia. Estamos hoje aqui na cidade de Pamplona. Pamplona, que eu tinha pensado em visitar esse lugar. Mas com a ajudinha do Kong estamos aqui hoje. Vocês já viram aquela tourada que tem aqui na Espanha? Que eles soltam os touros endiabrados no meio das ruas, perseguindo as pessoas. Então é exatamente aqui em Pamplona. E hoje nós vamos dar uma voltinha na cidade para ver como que é isso. As touradas, se eu não me engano, é só em junho ou julho. Então não vai ter nada de touros lá. Mas a cidade é bem bonita e a gente vai lá visitar. Bom, o Duda acordou hoje já virado no girai ali, organizando toda a nossa bagunça. E aqui é onde nós dormimos essa noite. Vamos buscar mais uma. O município ele disponibiliza tudo isso aqui, ó, de vagas para você parar com o motorhome. A única coisa que não tem é energia, mas tem água para você colocar água doce e descartar a água cinza aqui. Indo aqui onde a gente deixa o Kong, que é o espaço que a prefeitura aqui disponibiliza, são 50 minutos camelando até a cidade de Pamplona. E uma das perguntas que a gente mais recebe lá no Insta sobre o Kong, porque ele é grandão, mas vocês conseguem andar com o Kong nas grandes cidades? É muito difícil andar com um caminhão grande assim, desse jeito, né? Parar. Não, pessoal, até agora, pelo menos, tem sido tudo muito fácil com o Kong. Eu acho que eu já falei várias vezes isso. E como tem esse espaço aqui que a prefeitura disponibiliza, não só nós com o Kong, mas a maioria das pessoas que tem motorhome também param aqui. Aí fica a seu critério, se você quer ir andando, quer ir de ônibus, quer ir de táxi, de bike, patinete, o que você tiver. A gente sempre vai caminhando porque é uma forma de se exercitar um pouquinho, né? Que a gente fica bastante parado aqui no Kong. Então a gente aproveita para conhecer também as cidades por dentro, enquanto ele fica paradinho ali só esperando a gente e com as câmeras ligadas. Aqui é onde a gente vai andando, ó. Saímos ali do Kong, agora achando um bom pedaço nesse parque aqui. Você sabia que Pamplona é uma das cidades mais verdes da Espanha? Eu não. Então agora você tá sabendo para combinar com a sua blusa. Por isso que eu vim de verde hoje. Tem muitos parques muito verde aqui nessa cidade. Realmente a gente já passou por vários aqui ontem. A gente foi dar uma voltinha para reconhecer o lugar. E a cidade está em constante crescimento. Ó, muitos prédios construindo. Bem legal Pamplona. Bom, agora a gente está indo no Casco Antigo, que é a cidade antiga de Pamplona, que é lá onde tem as touradas. Mas antes disso a gente passa aqui pela cidade, que é a cidade nova, né? E é impressionante a diferença. Pamplona está praticamente do lado da França. E assim, as construções, tem muita influência árabe aqui. Então as construções aqui na Espanha, elas já são mais cor tipo de deserto, sabe? Os prédios, tudo quadradão. Acabou os castelos, acabou as ruazinhas medievais. E aqui em cima já é toda a parte da cidade muralhada, que é o casco antigo. Tem várias igrejas aqui bem bonitas. Lá na frente já tem uma, a gente vai andar tudo aqui por cima e vai entrar na cidade.
Bom, entrando aqui na cidade antiga, o casco antigo, a gente já caiu dentro de uma das ruas onde os touros passam. Então é bem estreitinho. As janelas desses prédios aqui ficam cheios de pessoas gritando, fazendo festa. Uma pena que nós não estamos na época certa. Sendo alguma coisa lá em cima, e o fofoqueiro já foi lá pra ver o que que é. Não se aguenta. O que passa? É tour aí que tá rolando em espanhol. O Grudy querendo filar um tour de graça aí, né? Aqui é muito famoso na Espanha tapas, que são comidinhas bem pequenininhas, mas são muito gostosas. Ontem nós comemos um ali na frente que estava muito bom. Era sexta-feira, não tinha vaga no restaurante. Hoje é sábado. Aqui tem outro. Olha o tamanho da fila desse lugar. Deve ser muito bom esse. Mas sem chances de comer aqui hoje. Pamplona, ela faz parte também do Caminho de Santiago, do caminho francês, que sai ali da França e passa por aqui. São mais ou menos 800 quilômetros. E acho que é o caminho principal esse. E aqui tem vários lembretes no chão, que é do caminho. Tem uns albergues aqui também, que você pode se hospedar. Provavelmente a gente vai fazer um dia, né, Glu? Você topa fazer esse caminho? Eu fecho. 800 quilômetros. Acho que dá pra fazer mais ou menos em 35 dias. Pouca coisa, e é andando, tá? Será que a gente dá conta disso? Vocês não sabem a dificuldade que foi pra achar um lugar pra comer hoje. Porque é sábado aqui e tá muito cheia a cidade. Esse daqui é um ovo trufado. A gente vai comer ovo trufado no almoço, mas confia, é muito bom. Ceviche, olha o tamanho, que bonitinho. E o famoso polvo. Olha que bonitão. Nós já viemos aqui ontem, sabe? E a gente voltou hoje, porque é muito gostoso esse restaurante. Como é muito cheio, você tem que pegar as coisinhas lá e trazer nesse balcão aqui, ó. E além das comidinhas gostosas, aqui na Espanha, a gente adora tomar canha. Canha nada mais que a cerveja, uma cerveja chamada Estela Galícia. Tomava bastante quando nós cruzamos com a Joy lá em La Coruña. E aqui nessa região também tem muito da cerveja. Sabe aquela cerveja que é docinha e é cremosa, é uma delícia? Vai, faz o cheers aí. O Duda tá com um Lero na mão, né? De editar vídeos e ficar mexendo no celular. Ele comprou uma tala. Ele não consegue mexer o dedo agora. Para meus amigos ortopedistas, estou me automedicando com esta tala. Eu tô certo ou eu tô errado? Porque não tá respondam. Caramba aqui. É. Mas não consigo usar o dedão agora pra fazer assim, sabe? Quantos mil passos deu hoje? Pelos meus cálculos, 20 mil passos. O que você acha? Foi bastante, né? Foi. Agora voltar para o Kong. Tô acostumado a andar no solzão aqui. Que amanhã a gente vai para a próxima. Nós vamos dirigir com o Kong, o nosso caminhão 4x4, pela primeira vez em um deserto. Aqui na Europa tem um deserto chamado Deserto de Bardenas, que é um dos maiores desertos aqui da Europa.